Olá, Paróquia São João Batista! Alegria estar aqui com vocês novamente e com todos que têm acompanhado esse nosso projeto Cultivando a Fé. Dando continuidade ao percurso de reflexão que temos feito nesse mês de setembro, mês que na igreja é dedicado à Bíblia, nós queremos continuar refletindo um pouco mais sobre esse instrumento tão importante em nossas vidas, Sagrada Escritura. No entanto, mais do que o contexto de criação, contexto histórico, formação, redação, hoje nós queremos falar sobre Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A Lectio Divina, expressão latina que significa leitura divina, leitura orante da Palavra de Deus, é um dos tesouros que a tradição da Igreja Católica nos dá. Normalmente essa expressão Lectio Divina é associada a Orígenes, mas disse que quem estruturou os passos sistemáticos da Lectio Divina foi um monge chamado Guigo no século XII. Contudo, a leitura orante da Palavra de Deus é tão mais antiga que isso. Nós temos relatos de leitura orante de uma comunidade que se reúne para fazer a leitura orante, mesmo no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Assim sendo, a Lectio Divina, a leitura orante, é um dom e uma graça dado-nos pela tradição e que nos acompanha desde o início da revelação e da estruturação das Sagradas Escrituras. A leitura orante ou Lectio Divina é estruturada em 4 passos fundamentais: leitura, meditação, oração e contemplação. Esses passos são fundamentais na leitura orante. Contudo, eles podem ser acrescidos de alguns outros passos que simplesmente nos ajudam na oração com a Palavra de Deus. Assim, eu, quando vou falar de Lectio Divina, e nós temos a nossa experiência aqui no canal da Paróquia aos sábados, eu apresento em 6 passos, porque eu reconheço outros 2 que são iniciais, mas muito importantes para nos colocarmos diante da Palavra de Deus. O primeiro deles é silenciar. Encontrar um lugar que realmente nos ajude na oração, estar num lugar que seja confortável, para que não sejamos incomodados ou atrapalhados nesse momento de oração. Silenciar interiormente, encontrar o seu lugar para a oração, ter diante de si um símbolo do sagrado. Primeiro passo. O segundo é pedir a ação do Espírito Santo, reconhecendo a nossa pequenez diante da Sagrada Escritura que é tão, mas tão sublime em nossas vidas. Silenciar, encontrar o seu lugar para a oração, pedir a ação do Espírito Santo. E agora a gente segue com os 4 passos fundamentais da leitura orante. Leitura. Aqui nós nos colocamos diante da Palavra de Deus, ouvindo-a, deixando que ela nos alcance. Então nós podemos ler a Palavra de Deus 1, 2, 3 vezes, deixando que ela realmente entre nos nossos corações. Aqui, uma palavra pode nos chamar a atenção, uma expressão, uma frase, e nós permanecemos com essa palavra, com essa frase, pois foi aqui que o Senhor nos tocou. E nesse ponto, nós podemos fazer um processo de repetição, deixar que essa palavra realmente ressoe em nossos corações de maneira audível, repetindo 1, 2, 3 vezes essa palavra que nos marcou e que é onde o Senhor quer nos alcançar. Na meditação, nós deixamos que a palavra fale em nós. É a hora de ouvir o que Deus está nos dizendo. E a palavra por si só se explica. Então, talvez essa palavra que nos chamou a atenção pode nos remeter a um outro texto bíblico, o Evangelho, cartas, Antigo Testamento, e não tem problema, pelo contrário. Aqui nós deveríamos ter chaves de leitura a partir da Sagrada Escritura, paralelos que nos levam a entender melhor o que o Senhor, nesse contexto e nesta palavra, está nos dizendo. Então, aqui nós deixamos que o Senhor fale em nós por meio da própria palavra. Na oração, nós nos colocamos diante de Deus, deixando que essa palavra nos molde interiormente. Aqui nós vamos formulando ao Senhor realmente as graças que nós alcançamos por meio dessa palavra, de termos sido alcançados, de termos tido um consolo, uma exortação, às vezes um puxão de orelha, de às vezes termos realmente passado por um momento de aridez na própria oração. Mas aqui na oração
É o momento de realmente nós nos colocarmos atentamente na presença do Senhor, formulando a Ele agora nossa resposta de amor. Esse passo é seguido da contemplação, que é o último passo da leitura orante. Aqui nós confrontamos a palavra com a nossa vida e nos dispomos concretamente a gerar bons frutos a partir deste momento de oração. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Não esqueça que esse vídeo é o que vai nos permitir fazer o sorteio da nossa Sagrada Escritura. Então já comenta aí embaixo, cultivando a fé, eu acompanho. Ótima semana, até sexta-feira que vem com o nosso próximo vídeo. Deus lhes abençoe imensamente. Fique agora com os erros de gravação. Olá, Paróquia São João Batista. Assim ou tchau, decide. Sobre as Sagradas Escrituras. Errei o tempo. Nós queremos entender que tem um avião passando. Uma estruturização. Avião passando de novo. Caraca, já é o 5º avião seguido. Crise, hein? Crise!